Olá, muito boa tarde. Estamos de volta aqui ao ar pela Rádio Contraste. Nós gostamos muito de estar aqui. Então estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de História Debates aqui pela Rádio Contraste. Lembrando a você que você pode mandar sua mensagem pelo nosso e-mail rdcontraste@falandodehistoria.com.br, também pelo nosso Twitter, o @Falando História. Também você pode enviar sua sugestão de pauta para o programa através das nossas plataformas que citamos anteriormente, e também pode enviar sua crítica, sugestão, tudo aqui é bem-vindo aqui para o nosso programa. Bom, vamos começar o programa de hoje e eu primeiramente inicio, fazendo uma pergunta para as nossas colegas. Estão debatendo hoje Rosana Fischmann, jornalista e historiadora formada pela UBRA, Jéssica de Lima, licenciada em História, bacharelanda e pós-graduanda também pela UBRA. Tá? E vamos então começar de início aqui perguntando a vocês o seguinte: o que vocês acham da questão de discriminação nas escolas? Como é que vocês vejam isso? Discriminação é uma palavra que começou há pouco tempo, pois antigamente se discriminava, mas ninguém falava, ninguém acreditava que existia. Porque no Brasil, como tudo, é jogado embaixo do pano. Então, o que acontece? Tudo acontece, mas nada se sabe. Bom, essa questão de discriminação das escolas, isso já vinha ocorrendo há muitos desde que existe escola, Digamos assim, sempre tem aquele colega que o pessoal tira, debocha, o bobinho da corte. E muitos professores também ficavam omissos. É coisa de criança, só que muitas vezes ocorreu traumas nessa criança que vai levando ao longo da vida. Hoje se chama de bullying. Então, a gente está até trabalhando na escola com a questão do bullying. Muitos professores também fazem bullying com aluno em sala de aula, ou colegas com outros colegas, Enfim, acho que o professor deve conduzir, no caso, a aula, incentivar que os alunos respeitem os colegas, ou o professor também, porque muitas vezes o professor também sofre bullying com o próprio aluno, Então, tem que ter uma propaganda de conscientização nas escolas, Também com a gestão, que eu acho que é fundamental a gestão, o setor da psicopedagogia, trabalhar com essa questão. Agora tem uma questão importante. A gente fala de discriminação nas escolas, a gente pode também falar no mundo do trabalho, enfim, ou até mesmo na mídia, Tem um documentário muito interessante, não sei se vocês se lembram, que é sobre a questão do negro nas novelas, e até na dramaturgia, e até no cinema, Até diz que o primeiro ator negro, foi o Milton Gonçalves, Foi o primeiro ator negro na história da televisão brasileira. E o primeiro negro representado na TV brasileira foi um ator branco, tingido de preto, Não foi só no Brasil. Nos Estados Unidos também era proibido ator negro. Era um ator branco pintado com uma tinta preta que tinha que representar. Até vocês pegam essas séries antigas, como Daniel Boone e o filme de Bang Bang, eles representam até o próprio indígena, que conta a história lá do espelho vermelho americano. Então, eles pintam a cara deles e tu vê os caras com olhos azuis, assim, alemães, italianos, fazendo papéis de indígenas, E de negros também, que eles se pintavam, Porque no poder era proibido ter negros e indígenas em programas de televisão. Daí, acho que lá pelo final dos anos 70, mais ou menos, início dos anos 80, já começou a aparecer indígenas nos filmes, no caso, de Bang Bang, como um exemplo do Buffalo Bill, Que foi um filme gravado no final dos anos 70, que conta a trajetória de uma gravação que eles estavam fazendo sobre um filme
do próprio Buffalo Bill, onde que apareceu o chefe touro sentado, né, que era um indígena, que representou a sua história, né, no próprio filme. É interessante isso, né? Porque como é que a gente lida com essas questões, né? Como é que o Brasil ele é muito hipócrita quando a gente fala nesses assuntos, né? Não sei se vocês concordam, né? Mas Né? Nosso preconceito ele é bastante implícito, né? Porque nos Estados Unidos a diferença do preconceito nos Estados Unidos, diferença do preconceito dos Estados Unidos com o Brasil é que lá é explícito isto, né? Até de uma forma bastante cruel, né? Claro. E aqui é também de uma forma bastante cruel, ela é implícita, né? Você discrimina o cara que é manquinho, o cara que é gordinho, o cara que é isso, né? Você não há assim um olhar pela questão humana, né, das pessoas, e sim como se aquilo ali fosse algo excludente, né? é que às vezes nós esquecemos que o ser o diferente é bonito, que o ser tudo igual não traz nada de novidade. O diferente, sim. Tá, Rossane, o que tu define por ser diferente? Como é que eu posso explicar? Ser diferente é não ter o padrão de beleza pré-especificado pela moda, pelas grandes grifes. Por exemplo, ser que nem eu, fora do peso, e não tá nem aí para essa gente toda que é um palitinho que dá um ventinho e já voa que Sem nem referência. Bom, hoje muitos dizem, eu sou diferente, né? Eu sou diferente. Tu vai ver uns anos atrás, assim, os caras ter tatuagem era uma coisa bem diferente, um homem usando brinco, né? Hoje o que mais tu vê as pessoas com piercings, com tatuagens, não é nada contra, é uma moda, né? Só que uns anos atrás era visto a tatuagem como um símbolo de identidade, uma identificação da pessoa com um objeto, né? Vou fazer essa tatuagem porque tem um significado para mim. É. Mas muitas pessoas tu vê hoje, assim, às vezes tu tá no trem, no ônibus, tu vê 50 pessoas com tatuagens iguais, né? Então, isso também virou um modismo. E também essa coisa do ser diferente, mas que massifica, né? Sim. Porque tu acaba massificando. As pessoas hoje, elas parecem que elas querem ser massificadas, né? E quando eu falo massificação, né, o público leigo aí tem que pensar assim, a gente fala, tem um termo que é, né, Rossana, que é meio de comunicação de massa. O que ele quer dizer? Meio de comunicação que atinge milhões de pessoas. E parece que tu tem que ser como as milhões de pessoas. E parece que a individualidade é uma coisa que muitas pessoas não gostam também, né? E você tem que saber lidar que existe individualidade, que a identidade é própria, que tu não precisa ser alguém construir para ti, tu tem que construir a tua própria identidade também, né? Mas como tudo, tu tem influências, tu tem conceitos, né? Tem ondas, tem chamados que a gente diz, as tribos, né? E essas tribos, na verdade, são correntes de massificação, né? De cultura, né? Ou, sei lá, não sei se é cultura isso também, né? Cultura é tudo que é produzido pela sociedade humana, né? Então tu tem que ver os conceitos. Tem culturas que podem caber para ti ou como não podem caber para ti, né? Cultura é produção humana. Uma coisa assim sobre essa produção de massa que tu tá falando. Sim. Isso é do início do século XX, né, com o começo da Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim, com a forte entrada do rádio. Sim. Depois, nos anos 50, 60, se expandiu com a televisão. E principalmente nos anos 70, mais ou menos, 60, 70, com a TV se tornando nacional. E isso que se tornou cada vez a massificação, tudo pasteurizado na nossa sociedade. Sim, por exemplo, a Rede Globo é o maior veículo de modismo, né? Vê as novelas que eles mostram no Nordeste, a Vila dos Pescadores, eles moram em casas super luxuosas, né? Não tem aquela realidade do povo do Nordeste mesmo. Nem todos os nordestinos, obviamente, né, são pobres, mas eles sempre mostram o lado da ostentação financeira, né? O lado da sociedade, mas o que está em redor eles não mostram.
Até mesmo quando eles retratam as favelas do Rio de Janeiro, tu vai ver que é um padrão completamente diferente, né? Tu vai lá, tu entra, tu vê que é bem diferente daquilo que é te mostrado na televisão, né? Até falando de favela, lembra daquela cena de uma novela agora, Salve Jorge? Salve, Jorge. Salve Jorge! Da Aisha chegando na favela. Sim. Né? E muitas pessoas criticaram até, assim, eu até não achei tão criticável, mas enfim, que é a questão, né, de como ela tinha, não digo nojo, mas tipo assim, vou chegar na favela, né, tinha toda uma questão de status Uma social. patricinha turca, né? E que agora estava chegando na favela e tal. Muita gente criticou aquela cena, né, lembram? Uhum. E será que isso também é vamos dizer, não é uma visão, mas um recorte de mundo? Será que acontece bem assim ou não? Todos nós, na verdade, somos hipócritas de dizer que nós não temos preconceito. Todos nós temos, só que é muito difícil a pessoa reconhecer quando tem algum preconceito. Tem preconceito social, étnico, econômico. Né? Isso sempre tem em algum momento, até musical. Por exemplo, a gente tem até um certo do tipo de um preconceito. Vem um hit, aí uma coisa já fica aí, acho que isso aí, né? Não é viável. Não precisa, por exemplo, achar que a Anitta é a rainha da música brasileira, que a música dela é ótima. Mas eu não acho tão ruim assim. Eu acho que daqui a pouco, pra criança, de repente até serve. Por que não? Uma criança. Não tô dizendo que eu adoro a Anitta, mas perto que a gente está ouvindo hoje, por exemplo, não é tão ruim assim, perto do que a gente está ouvindo, e acho até que dá, de repente, né, um hit para criança. O que tu tá ouvindo nas rádios comerciais que não ouvem todos os tipos de música. Se tu tá focado, como a gente falou anteriormente, em um tipo de rádio que toca para uma tribo. Porque há vários tipos de música. Claro. Por exemplo, eu, em vez de Anitta, prefiro a Cel, por exemplo, tocar música um pouco mais, como é que eu posso dizer? MPB. Não, eu também gosto de MPB, mas o que eu estou dizendo, assim, que em termos do que eu já ouvi, o que eu sei que está aí no mercado, eu ainda acho a Anitta menos pior, ou talvez eu veja tão ruim quanto, né, pelo que me dá a entender que ela tem um certo timbre vocal bom, ela sabe andamento de música, ela teve uma formação musical, então de repente até não é dos piores, né? Agora, o problema é quando tu pega assim algumas músicas que só são, né? Mas enfim, não é nesse assunto, mas eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Sim. É que a gente talvez tenha tu vai fazer uma crítica, não vai chegar no meio acadêmico e dizer assim, eu tô escutando a última música da Anitta, porque as pessoas vão te olhar com estranheza, né? Vamos lá no show da, acho que é Poderosa, Manas Poderosas, no meio lá na sala, lá, o pessoal vai te achar meio estranho, né? Eu já prefiro um outro tipo de funk. Claro. Que é o funk, por exemplo, da Sandra de Sá, o funk Sarará, de crioulo. um outro tipo de funk. Mas tudo bem, quem prefere esse tipo de funk que tu tá falando, já é... Já considero que tem um outro tipo de gosto musical ao meu. Só isso. Eu, por exemplo, não gosto de MPB, me dá sono. Não gosto de ouvir. Máximo assim que eu escuto de música brasileira é rock dos anos 80. Muito pouco, né? Escuto MPB, né? MPB eu já não sou muito. Também não gosto do movimento Tropicália. Jovem Guarda eu até acho bacaninha, assim, algumas músicas, até curto, assim. Sorria, meu bem. Por exemplo, assim, o brega eu acho um estilo bem interessante, né? E marca uma característica bem dos anos 70, né? Reginaldo Rossi. Não só Reginaldo Rossi, né? O Odair José e... o Odair José. Camisinha, meu amor. Claro, o Odair José, Valdir Soriano. A gente dá hoje... Esses caras fizeram história dentro do brega, né? Não, e aí você sabe, né, aquela música dele que era assim... Pare de tomar a pílula. Essa música, a ditadura, foi em cima dele. Claro.
Imagina a ditadura que tinha os caras dentro da igreja católica, alguém dizendo que é para parar de tomar a pílula, que as pessoas estão tomando pílula. Isso não pode. Ele sofreu a repressão da ditadura. O Odair José, é verdade isso aí. Tem também o Gessé, o Nelson Ned. Mas o Gessé claro. É muito bom, né? O Nelson Ned também fez a música aquela... Tudo Passará, fez um sucesso, foi cantado em várias versões, né? Como é que é? Carnegie Hall. Sim, foi em versão em italiano, em inglês, em espanhol, francês. Tudo passará. Mas assim, gente, já que tudo passa e tudo passará, já passou os 15 minutos do nosso programa, então nós vamos fazer um rápido intervalo, bem rápido, mas a gente volta com Falando de História Debates. A produção de biodegradáveis também polui. Reavalie o consumo buscando substituir bens descartáveis. Confira a dica de Patrícia Blaut, do programa Água Brasil. Se você pensa que produtos biodegradáveis são uma solução para o lixo, para o ambiente, pense um pouco mais. Será que qualquer aterro tem organismos e condições adequadas para que a degradação aconteça? Se sabe da existência de áreas tão contaminadas que nenhum decompositor sobrevive ali. Outro ponto, quando um resíduo biodegradável de fato se decompõe, ele produz metano. É um gás que contribui para aumentar o aquecimento global, o que não é exatamente bom. E por que enterrar e deixar apodrecer um recurso natural que poderia ser aproveitado na produção de adubo, por exemplo? E mais um ponto, a produção de materiais biodegradáveis também consome matéria-prima, água e energia e polui. Portanto, não devemos usar a justificativa de que algo é biodegradável para simplesmente comprar e descartar. Que tal repensar o consumo e buscar substituir bens descartáveis, independentemente de serem biodegradáveis? Influenza A, H1N1. A nova gripe surgiu em 2009 no México, desde então se alastrou por diversos países. Provocada pelo vírus H1N1, a gripe A fez com que o governo brasileiro tomasse algumas providências para impedir que a doença se alastrasse pelo país afora. A vacinação tem imunizado boa parte das pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. A gripe A é considerada contagiosa e, sem os cuidados necessários, pode ser fatal, como explica a infectologista Joana Dark. A influenza pode matar, H1N1 pode matar. Como a gente viu no ano passado, adulto jovem, gestante, pessoas que têm alguma doença crônica, como asma, diabetes, principalmente nesse grupo de risco, aí a letalidade é maior. A infectologista lembra ainda que a maneira mais eficaz de prevenir a gripe é tomando a vacina. Lembrando que só quem tem alergia ao ovo não deve tomar a dose. Influenza A, H1N1. Uma dose de informação. Agenda Falando de História. A Universidade Federal de Pelotas, através do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural, PPGMP, realizará nos dias 6 e 8 de novembro de 2013, em Pelotas, o 7º SIMP, Seminário Internacional de Memória e Patrimônio. Este ano, a temática é Convenção do Patrimônio Imaterial, 10 anos depois, 2003-2013. Mais informações em http://ich.ufpel.edu.br/SIMP. Lembrando que SIMP é com S. Agenda Falando de História. Um serviço da Rádio Web Contraste e Portal Falando de História. A comunicação está amordaçada há bastante tempo. Isto se deve ao monopólio das concessões de rádio e TV por parte das grandes emissoras. O revezamento destes proprietários não acontece há mais de 40 anos. Agora que você sabe, não se cale, faça valer os seus direitos. Ei, o que é que está acontecendo? Acesse www.direitodacomunicação.org.br. A Faculdade 7 de Setembro apoia a democratização da comunicação. Voltamos aqui pela Rádio Contraste quando são 15 horas e 36 minutos, nesse dia 20 de setembro. Agradecemos a sua audiência aqui.
Lembrando ainda que você pode enviar perguntas aqui, nós estamos com o e-mail aberto, o rdcontraste@falandodehistoria.com.br. E também você pode mandar sua mensagem aqui pela página do Falando de História, que é o facebook.com/falandohistoria. No bloco anterior nós falamos de tudo um pouco, né? Falamos de diversidade, a questão de preconceitos e muita coisa que a gente falou aqui no programa, nesse primeiro bloco. Gente, o que vocês a gente tá a fim de, né, de interagir com o público, né? E uma coisa que o pessoal tem bastante se interessado bastante, pelo menos assim, pelo que eu vejo aqui no Facebook, que é a questão, né? Vou voltar com o assunto, mas é importante esse assunto, que é a questão da regulamentação do profissional de história, da regulamentação da profissão. O que vocês têm a dizer sobre isso? Começa então Rosana Fischmann a falar um pouquinho sobre regulamentação do profissional de história. Eu acho importante que todas as profissões sejam regulamentadas, até para que cada um saiba direitinho qual é a importância da sua área. Eu digo isso porque a minha outra formação, a de jornalista, perdeu a sua regulamentação também, né? É verdade, é uma coisa lamentável, né? O que acontece? Todo mundo tem direito de trabalhar na área do outro. E todo mundo sabe que estudar uma coisa é complicada. E fazer jornalismo, como colocar as ideias da história, ambas as coisas dão muita responsabilidade, porque mexe com todos nós e com os nossos interesses pessoais e futuros. Agora também tem uma questão, né? A regulamentação do professor de história, do profissional de história. E eu falo isso, não sei se vocês concordam, gente. Que é a questão assim, mais que a regulamentação, acho que tem que ter a legitimação do ofício do historiador. Vocês não acham que o historiador, né, Jéssica, também não tá também muito assim perdido do que ele vai fazer, por exemplo, dentro do museu? Porque a gente vê assim, nessa discussão aí da regulamentação de que muitos profissionais ou muitos estudantes de história não sabem muito bem o que o historiador faz dentro de uma instituição de preservação do acervo. Isso é uma coisa que eu constatei, não é uma coisa que eu estou falando assim a solto. Eu já verifiquei isso. Bom, como nós sabemos, né, a regulamentação da nossa área é muito importante, porque muitas têm a noção de que historiador só tem que ficar em sala de aula, nós sabemos que não, né? Historiador também é pesquisador e professor também é pesquisador. Não é só porque tu tem o título, né, de professor que tu não é pesquisador. Professor pesquisa o tempo inteiro. É só o bacharelado, né? Não é só quem é bacharel que pesquisa. Exatamente. Mas tem algumas disciplinas, né, que complementam a licenciatura, né, com foco no bacharel, como disciplinas de arquivos, estágio de arqueologia, né, os TCCs, né, mais voltado para a área de pesquisa. E todas as instituições públicas, ou até empresas privadas mesmo, eles têm que ter arquivos. E esses materiais não devem ser descartados. Só que o museu e esses órgãos têm que ser um local interdisciplinar. Tem que trabalhar com historiador, museólogo, pedagogo para o setor educativo, que é muito importante. Né? Porque o setor educativo dentro do museu, ou dentro de algum arquivo, ou de algo, ele traz a sociedade para dentro da instituição. Né, fazendo participações de oficinas com essas crianças, né, trabalhando, desenvolvendo. E essas experiências as crianças vão trazer para dentro da escola, para a comunidade, para os pais. Isso é muito importante. Mas aí é aquela questão, né? A gente está falando anteriormente, a legitimação do profissional. Porque o que eu percebi, eu tenho uma experiência no GT Acervos, né? E aí a gente percebeu o seguinte: quais são os profissionais da preservação de acervos? Os arquivistas, sim, os bibliotecários e os historiadores. E tem mais os museólogos, que é uma coisa nova, né? A museologia no Brasil é novo. Bom, a gente sabe que não é uma área tão no Rio Grande do Sul ele é mais novo, né? Ele já tinha no Rio de Janeiro, já um curso mais antigo, né? Aqui já é mais recente. Ele é mais recente. Então, assim, cada um desses profissionais, eles têm, tipo assim, uma diretriz para dentro dessas instituições de pesquisa, né? De pesquisa. Mas os historiadores, eu estou falando assim, uma experiência que eu vi. A gente
parece que não sabe, tá? O museólogo seria tipo um cara para administrar o museu, né? Tem alguma coisa, tem uma relação assim, né? Cuidar da reserva técnica, a conservação dos objetos, né? Isso. O arquivista, claro, vai cuidar dos arquivos. A parte da documentação. A parte documental. O bibliotecário, ele pode cuidar, assim, por exemplo, numa instituição de bibliotecas, assim, livros, né? Aqueles livros ali, é a parte ali, né? O cara que trabalha com fotos vai cuidar da fototeca, né? Que tem lá no Museu de Porto Alegre, né? Sim. Fototeca muito boa, do Museu de Porto Alegre, conheci. Só que assim, tá aí, o que o historiador faz dentro do museu? Bom, todos esses setores, os historiadores também trabalham com a pesquisa histórica, que é fundamental, né? O historiador fazer todo o levantamento, fazer projetos, né? Para dentro do museu, também no trabalho do setor educativo, juntamente com o pedagogo, montando os objetos, montando as oficinas. Na fototeca, o historiador faz a pesquisa histórica das imagens, faz todo o contexto da localização, né, para inserir nos programas, seleciona as pastas por parte temática. Tem muitos historiadores que têm cursos também de restauração e conservação que higienizam e conservam, né, tanto fotografias quanto documentos. Também no setor de documentação, o historiador é muito importante porque ele fala sobre a questão do teor histórico dos documentos, né, para te separar os documentos. Tem setor primário, secundário, né, níveis de documentação, então tu faz a separação, né? A pesquisa histórica dessa documentação numa ficha catalográfica. Mas né? eu te vou fazer uma pergunta assim, um pouco imaginando alguém que não seja da área, tá? Mas o museólogo, ele não entra no espaço historiador e o historiador no espaço museólogo, ou dá para conviver esses dois profissionais? Com certeza, até devem conviver junto, porque um complementa o outro, né? Uma pergunta assim que eu estou fazendo, assim, imaginando se alguém de fora, né, como é que é essa relação, né? Agora a gente sabe, isso na prática a gente percebe, que não se consegue conviver direito, né, esses profissionais. A gente tem muita dificuldade, arquivistas e historiadores, por exemplo. O problema é que não só na universidade, mas no nosso dia a dia, nós não sabemos lidar com a interdisciplinaridade, com a mistura entre as formações. Isso é uma coisa muito complicada para formações universitárias, porque nós queremos o nosso, o certo. Nós fomos formados para... Esta é a minha área, eu faço isso. Não te mete na minha área que não for da minha área. Senão vai atrapalhar o que eu estou pensando. Isso nós temos que ter muito cuidado na hora de analisar também. Até porque, né, me parece assim que há áreas que tipo assim, a arqueologia e a história, ela tem uma tradição, principalmente na parte de pré-história, né? E Idade Antiga, né? Mas hoje, por exemplo, a gente tem hoje a arqueologia urbana, né? Está voltando, está pegando essa parte do pessoal que trabalha com contemporânea. Então, assim, ou moderna, né? Esses modernos. Então, assim, a gente hoje tem um diálogo. Mas me parece assim, por exemplo, arquivistas e historiadores, é bem complicada a coisa, né? Que são pontos de vista diferentes, né? Olhares teóricos diferentes. Porque parece que o arquivista ele está mais próximo da administração do que da história, né? E a história a gente vê que não é que refuga, não é essa questão, mas a gente não é vocacionado a lidar com a administração, né? É que também tem muitos arquivistas que, por um lado, têm certos materiais que eles acham que é interessante descartar. Vou dar um exemplo. Isso, O Borges de Medeiros, ele gostava de guardar até papel de bala. Recibos de banco, tudo ele guardava, então tem uma papelada imensa. E muitos arquivistas, eles vão olhar para os documentos como se fossem números. Né? Eles fazem os números, esse assunto trata disso, esse assunto trata daquilo. Mas por que eu vou guardar um papel que é um telegrama que o Borges de Medeiros mandou para o Júlio de Castilhos, digamos assim, um telegrama para o encontro, alguma coisa assim. Não tem sentido, pode ser descartado, mas para o olhar do historiador, esse documento ele é importante, ele pode ter algum viés para pesquisa. Então o historiador já pensa de uma outra forma, já contribui como uma pesquisa. Para o arquivista, não, ele não vê aquele papel, aquele bilhete como um documento oficial. Eles têm intenção do documento, o que é oficial e o que não é oficial. Né? Assim, pelo menos eu analiso assim dessa forma, né? Porque até tem um CONARC, né?
que tem diretriz de tempo de permanência do documento, Sim. né? Porque assim, até para as pessoas saberem, um documento ele tem vida útil. Então, por exemplo, numa secretaria municipal, seja de cultura, educação, enfim, tem o que chama de comunicação interna, que é CI. Então tem uma CI que fala de compra de canetas estereográficas para o setor tal. Aquilo, historicamente falando, não vai representar muita coisa, né? Administrativamente falando, talvez tenha que ter 1 ou 2 anos para comprovar que foi feita aquela compra, aquela coisa toda, mas chega uma hora que aquilo ali é descartado, né? Mas tem coisas que daqui a pouco, como a Jéssica falou, outros assuntos, ou uma fala de um secretário para outro, que de repente pode se tornar um documento de cunho histórico. Então, de repente, administrativamente, aquele documento não serve mais, ou, sei lá, é obsoleto. Mas, no cunho, né, na questão, né, Rossana? Na questão histórica, de repente, vale, né? Tem um significado histórico, né? Então, essas falas interdisciplinares aí, a gente tem que, eu acho que melhorar, né? Não sei se vocês concordam. Exatamente. Agora, o Devemos melhorar e também procurar trabalhar em grupo, porque todo conhecimento é válido e são visões diferentes que uma complementa a outra, né? E vocês acham que eu não sei se vocês acham que o historiador é um sujeito fácil de fazer isso ou não? Sim. A Rossana... Não, o historiador é o cara que mais tem facilidade para entrar nas outras áreas. Porque como ele estuda a história, ele aprende como tudo começou, como é que tudo se formou. Então ele tem um jogo de cintura para entrar nos meandros. Só que tem pontos também do historiador que eu discordo, né? Em algumas questões, até, por exemplo, assim, questões de inaugurações de salas dos museus. Por exemplo, tu entra dentro do museu, tem centenas de textos. Acaba se tornando uma coisa cansativa. E muitos historiadores que fazem essa pesquisa histórica enchem de textos. Né? Cada exposição tu olha para os murais, assim, é tanto texto que tu acaba se entediando de ler. Poderia botar textos mais curtos, mais breves, mais específicos, né? E com mais imagens. É que nós historiadores, nós somos muito... ao contrário dos jornalistas, a nossa linguagem ela é ainda muito, né, rebuscada. Mas nós não somos pragmáticos. Porque o objeto tem que falar por si só. Tu entra dentro de um museu, tem as suas exposições. Vou dar um exemplo para vocês. Eu entro dentro do museu e já ocorreu do fato de entrar dentro do museu e ver que a presença em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, começou pelos açorianos. Então, quer dizer que antes dos açorianos não tinha populações vivendo aqui? Isso aqui era tudo abandonado? Então, muitas vezes, te dá essa noção. Então, tem que ser trabalhado com essa questão também do início da colonização, né, dependendo do local. O objeto tem que falar por si só. A pessoa vai olhar aquele objeto, ela vai analisar e o objeto já fala. Não precisa tu botar, escrever, encher de textos para retratar aquele objeto. Não, bota textos mais curtos, mais sucintos. E também a preparação do mediador para atender esse público, né? Tem que ter uma preparação também para quando vão agendar visitas. O mediador tem que fazer com que as pessoas reflitam o que é o espaço do museu. Não simplesmente ficar que nem um papagaio, um guia turístico falando, repetindo a mesma coisa. Depois as pessoas irem embora e é isso, não. Uma vez eu fui numa cidade, eu não vou falar qual cidade por uma questão ética. Eu não gosto de ser autobiográfico, mas eu vou contar isso, questão do guia, tá? Uma cidade, enfim, se atenderam muito bem, uma cidade histórica aqui no Rio Grande do Sul. E a cidade tem um guia, que na verdade não é historiador, mas ele é um morador lá. É um cargo político também. Não, até não. É realmente reconhecido pelo que ele é um cara assim, autodidata que lê. Enfim, meio positivista, mas ele é um cara importante. Tal. Aí ele recebe muito bem as pessoas e tal. E ele naquele dia não pôde nos atender. Foi uma moça da Secretaria de Cultura da cidade nos atender. E ela era formada em outra área, não era historiadora e coisa e tal. Ela estava tão preocupada com as datas da cidade que ela levou umas 10, 20 folhas, assim, ao maço, escrita coisas. E ela começou a querer meio que decorar aquilo ali, ler e decorar aquilo ali na frente da gurizada. Eu estava com uma turma de terceiro ano de ensino médio. E depois a gente foi com uma outra escola, então tinha
eu acho que primeiro e segundo ano, alguma coisa assim. E aí ela começou isso aqui foi construído em 1800 e pimba. Ah, não, mas foi 1700 e ela se perdeu séculos ela gostou. Daí eu vi que ela estava muito aflita e aquilo ali estava falando, assim, um guia que estava repetindo as coisas. Certa altura eu peguei ela de canto, chamei ela e disse, olha, vamos fazer assim, eu vou te dar uma mão, não te ofende? Não, professor, tudo bem, então, não, eu vou te dar uma mão. Não te preocupa com a data, fala da história desse local. Aí ela assim, como assim? Não, eu quero que tu conte qual é o contexto disso aqui. A data não importa. Eles não vão nem lembrar da data. Eu disse assim, tu vai falar em 1730, eles nem vão lembrar que é 1730. Ou nem vão saber o que é 1730. Não precisa. Fala só o contexto dessa história, fala lá, enfim, que um líder da Revolução Farroupilha nasceu aqui, legal, tá. Aí a moça, né, muito querida, assim, muito educada, né, muito humilde. Eu disse, não, tá ok. Ela começou a falar dela, começou até a falar bem, assim. E eu comecei a fazer intervenções com ela. Não que eu tinha estudado muito a história da cidade, mas eu sabia algumas coisas. E aí começou a desenvolver. Porque ela estava tão preocupada em falar em datas e em não errar as datas, como se as datas fossem tudo, que o conteúdo daquilo ficou perdido. E aí talvez o cara que está ouvindo lá não está preocupado em 1730. Ele nem sabe o que é 1730. Para nós tem significado, mas para eles talvez tenha. Então, né? Tem que ter esse preparo, né? Nos museus também tem que ter alunos da pedagogia, estagiários da pedagogia, para fazer a parte do setor educativo, porque a nossa formação, né, ela lida do 5º ano em diante, né? Séries iniciais, nós não temos experiência com séries iniciais, e esse público frequenta muito museus. Então, há atividades lúdicas para crianças, uma forma de explicação diferente, né? É como uma hora do conto, tu vai contar uma historinha para ele daquilo, não vai falar período, não vai falar porque criança não sabe se localizar em tempo e espaço ainda, né? Sim. Nessa faixa etária. Então, precisa muito ter um pedagogo também. O setor educativo, eu classifico ele como se fosse a alma do museu. Uhum. Porque ele eleva o que está de dentro para fora do museu. Todos os setores são importantes, mas o setor educativo é o que começa lá. Aquela criança que foi ali futuramente vai se lembrar que teve no museu, vai se lembrar, não vai depredar o patrimônio, não vai pichar, não vai estragar. Se começasse com uma conscientização de educação patrimonial, as pessoas vão dar mais valor à sua identidade e à sua cultura e se reconhecer como aquele local pertencendo a si. Claro. A comunidade, né? Então, às vezes, eu passo ali naquele viaduto da Borges, eu olho aquilo tudo pichado, aquele viaduto é belíssimo, eu penso, nossa, verdade. Né? Tantos outros monumentos bonitos pichados. Se as pessoas soubessem a importância histórica, o valor que tem, a sua identidade, não fariam isso. Então, não precisa do setor educativo, né? E hoje a gente estava falando sobre a questão do patrimônio edificado de manhã, Sim. né? É bem isso, né? Também tem a questão do não valor da comunidade, né? E o caso do viaduto Otávio Rocha é um exemplo disso, né? É um exemplo clássico, né? É um exemplo clássico, um viaduto importante que liga duas partes da cidade, centro de Porto Alegre, né? Que é a parte lá da Duque com a Borges. É um viaduto que tem uma questão viária muito importante e, ao mesmo tempo, um viaduto abandonado, né? Sim. Porque eles restauraram a parte, eles nem pintaram, né? Isso que foi uma coisa assim estranha. Ele foi construído na década de 20, né? O viaduto Otávio Rocha. Antes tinha um trem que conduzia, que era puxado a burro, que saía da zona sul de Porto Alegre até o centro, que demorava 4 horas. Que era aquela linha que ia para Tristeza, né? Isso. Aí, após disso, né, fecharam o viaduto para fazer o acesso, para facilitar. E tinha morros, né, à vista do Guaíba, enfim, a orla, depois com aterro, né? Depois que fizeram um aterro, descaracterizaram toda a cidade, né? Aí destruíram os morros, fizeram os prédios, né? E também é muito importante a gente falar do patrimônio natural, né? Não só do patrimônio edificado, mas do patrimônio natural também. Claro. Não cuida realmente. Não. Ainda mais com esses licenciamentos, esses políticos que foram presos há pouco tempo, eles estavam mandando para construir obras assim que estavam destruindo as orlas com Guaíba, né? Agora tem toda aquela... Vendo aqueles condomínios e mais condomínios, assim, estão descaracterizando toda a cidade, não estão dando valor nem nem falou do Estaleiro Só mais, mas aquele caso do Estaleiro Só é um exemplo bem disso. E a grande mídia fica dizendo que quem é contra é raivoso. Não é questão de ser raivoso ou não, a questão que o Estaleiro Só é um espaço ali que poderia ser aproveitado culturalmente, não é aproveitado. Tu chega ali perto, tem
ali próximo ao Jardim Botânico, né? Vão começar a demolir aqueles montes de árvores e vão construir edifícios, né? E muitas das pessoas não estão se mobilizando para preservar aquela pequena fauna e flora, né? Bem na cidade de Porto Alegre, aquele fluxo ali com bastante movimento e poluição. As pessoas não se mobilizam. Vamos nos mobilizar para cuidar. A gente não vê isso. Muito poucos grupos que têm essa preocupação, né? Não sei se vocês concordam comigo. A própria demolição do estádio do Grêmio é um absurdo. Quer dizer, por que então aquela área lá não vira um ginásio municipal? Uma sugestão do Paulo Santana nesse sentido. Por que não houve? Daí, quando o Pedro Ruas entrou com o processo contra, mas é que ele fez parte da construção da arena, não sei o quê. Aí eu sempre dizia para as pessoas, não sou advogado do Pedro Ruas e nem do partido dele. Só que assim, a gente tem que ser correto, né? A questão é a seguinte, ele pode ter planejado a arena, mas uma coisa não está ligada à outra. Porque nada mais é do que o estádio, o Olímpico, nada mais é do que a memória e a construção dos gremistas. Foram feitas no Museu do Grêmio entrevistas com os antigos jogadores e estavam perguntando para eles, né? Imagina assim o Beira-Rio, desculpa, o Olímpico ser demolido. Aí eles começaram a chorar. E aí o entrevistador olhou assim para eles e ele disse assim: ali eu tive tantas alegrias, tantas tristezas. Eu trabalhei ali, a minha vida eu dei para aquilo ali. Então ele tem um sentimento com aquele estádio. Os torcedores do time também têm um sentimento. Aquilo não deixa de ser um patrimônio deles, né? Do próprio time. Mas tem uma coisa, né? Não dura muito. Você se lembra dos eucaliptos? É verdade. O que aconteceu? O time saiu de lá e se transformou em tudo, né? E agora foi vendido, né? Mas sentimento, ninguém fala mais daquilo. Para os torcedores é aquele lugar, não é mais o estádio dos eucaliptos. Mas compensação com o Olímpico tá tendo essa preocupação, né? Ou poderiam também fazer ali um centro cultural, né, esportivo. O que fizesse um pedaço, então, deixasse um pedaço intacto, que era uma sugestão deles. Agora, nada vai ficar, né? Nada está em pé. Enfim, né? Bom, mas a gente vai fazer um rápido intervalo, porque a conversa aqui é bastante longa. Vamos para mais um bloco. E essas coisas acontecem, né? Viva o Olímpico, viva o Eucaliptus, né? Todos esses espaços fazem parte da nossa história. Nós voltamos rapidamente aqui falando de História e Debates. Dicas Água Brasil. A produção de biodegradáveis também polui. Reavalie o consumo buscando substituir bens descartáveis. Confira a dica de Patrícia Blaut, do programa Água Brasil. Se você pensa que produtos biodegradáveis são uma solução para o lixo, para o ambiente, pense um pouco mais. Será que qualquer aterro tem organismos e condições adequadas para que a degradação aconteça? Se sabe da existência de áreas tão contaminadas que nenhum decompositor sobrevive ali. Outro ponto, quando um resíduo biodegradável de fato se decompõe, ele produz metano. É um gás que contribui para aumentar o aquecimento global, o que não é exatamente bom. E por que enterrar e deixar apodrecer um recurso natural que poderia ser aproveitado na produção de adubo, por exemplo? E mais um ponto, a produção de materiais biodegradáveis também consome matéria-prima, água e energia e polui. Portanto, não devemos usar a justificativa de que algo é biodegradável para simplesmente comprar e descartar. Que tal repensar o consumo e buscar substituir bens descartáveis, independentemente de serem biodegradáveis? Influenza A, H1N1. A nova gripe surgiu em 2009 no México, desde então se alastrou por diversos países. Provocada pelo vírus H1N1, a gripe A fez com que o governo brasileiro tomasse algumas providências para impedir que a doença se alastrasse pelo país afora. A vacinação tem imunizado boa parte das pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. A gripe A é considerada contagiosa e, sem os cuidados necessários, pode ser fatal, como explica a infectologista Joana Dark. A influenza pode matar, H1N1 pode matar. Como a gente viu no ano passado, adulto jovem, gestante, pessoas que têm alguma doença crônica, como asma,
diabetes, principalmente nesse grupo de risco, aí a letalidade é maior. A infectologista lembra ainda que a maneira mais eficaz de prevenir a gripe é tomando a vacina. Lembrando que só quem tem alergia a ovo não deve tomar a dose. Influenza A, H1N1, uma dose de informação. Gente, estamos de volta aqui pela Rádio Contraste em www.falandodehistoria.com.br e este é o Falando de História Debates. Nós falamos sobre patrimônio, sobre diversidade cultural, a gente falou de tudo um pouco aqui no programa. E eu queria saber o seguinte, colegas debatedores aqui do Falando de História Debates, como é que vocês vejam a questão, essa questão dos conflitos internacionais? Isso é uma área que a história pode estudar? Existem historiadores que estão preocupados com isso? Sim, senhor. Essa área é muito divertida de estudar, eu considero, pois a gente pode aprender muita coisa estudando história a partir desses conflitos. Porque, por exemplo, os conflitos Israel-Palestina. A gente vai até lá os tempos bíblicos para estudar, para saber o porquê que começou todo esse conflito. Para saber que tudo começou por causa de coisas que hoje a gente acharia nada a ver. Ou que, indo um pouquinho mais tarde, né, vamos dizer até o século XIX, início do século XX, a gente poderia dizer que tem a ver com a invasão inglesa no local. Ou seja, muita coisa influenciou toda aquela localidade. Na Síria, a parte da invasão francesa. É verdade. Né? E ou seja, toda aquela região tem um dedinho europeu nos seus conflitos. Ou anglo-saxônico. Não, ou franco também, né, por causa dos franceses. Sim, mas anglo-saxônico no sentido dos estadunidenses. Ou vulgo-americanos. Não, esse já é agora depois do século XX. Sim, mas eu digo assim que tem, né, uma relação, né? Agora, essa questão do Oriente, não sei se vocês têm essa percepção, parece que o pessoal do Oriente Médio, principalmente os árabes, sempre são colocados como, não digo terroristas, mas como povos violentos. Será que são tão violentos como a gente pensa que eles são? Ou que nos querem transmitir essa ideia? Vamos voltar lá atrás, no tempo das cruzadas. Como é que era naquela época? Não eram os cristãos indo para lá querendo transformar aquele povo que já tinha uma religião, uma forma de vida em cristão? A gente sabe também que tinham vários interesses econômicos ali, né? Então, Noé, quem que o Bush falou quando foi para lá agora? Que era uma guerra santa. O que se falava na Idade Média? Que era uma guerra santa. Então, mudou alguma coisa, não é? Tá, mas aí tá, tudo bem. Não mudou no sentido de que sempre tem interesses econômicos na região. Mas talvez não mudou. Então é uma provocação, tá? Não estou dizendo que sim, nem que não. Mas quando a gente fala nisso, não significa que também a gente tem uma visão do Oriente que talvez não represente, não digo a verdade nem a realidade, mas que dê uma falsa identidade para aquela região, porque talvez também poderiam ter a mesma visão de nós, né? Ou não? Qual é a visão que eles têm de nós? Eu não sei. A visão que pelo menos que a mídia internacional passa é que nós
só gostamos de praia, Uhum. futebol e corrupção, não é? Futebol, mulher, cerveja Então, e samba. não é estereótipo? Uhum. Então, Esses estereótipos que é complicado, né? São formados, né? Aquela coisa de dizer que todo francês tá sempre lendo um livro, ou que todo lorde francês é um cara sempre pontual, e aí parece que meio que coloca, não sei se tu entende, assim, parece que massifica, né? A gente tava falando de cultura de massificação, né? Então tu massifica, tu identifica, dá um carimbo. Esses caras são pontuais, esses outros não são. É meio complicado isso, né? mas o que eu acho realmente Hum. é que para conhecer o porquê, tu tem que estudar o passado. Claro. E esse é o divertido da história. Porque o presente pode ser conhecido através do estudo da história. E ninguém acha isso interessante, mas eu acho muito triste. O que a questão assim, tu falar dos árabes, ele tem toda uma história que talvez a gente não lembre, né? Porque assim, né, a historiografia na parte medieval, ela privilegia muito a parte ocidental. Eu tive uma cadeira na minha graduação, quando eu estudava na Ubra de Gravataí, a gente tinha a medieval oriental e medieval ocidental. Quer dizer, ocidental primeiro, né? Como sempre, a coisa ocidental primeiro, e depois a oriental. E a gente tem toda uma cultura, por exemplo, agora tem essa novela Salvijagem que eu estava falando, falava lá da Turquia, tem toda uma parte medieval da Turquia que a gente não conhece, ou que conhece muito pouco, Não, né? a novela só mostrou a parte ocidental. Não, eu digo assim, E eu a tô falando da região. Turquia é muito rica porque Sim, ela claro. divide dois mundos, vamos dizer assim. Ela é 97% pertencente à Ásia e 73% à A parte Europa. europeia, né? Sim. Quer dizer, como é que é essa relação? Imagina, eu estou falando daquela região da Turquia ali, é uma região rica de uma história que nós não temos conhecimento, talvez. Fascinante. Com certeza. Porque é ali que os caras que saíam da Europa paravam praticamente para ir para o Oriente. E também tem a questão seguinte, ó. Eu estava dando aula de renascimento e aprendi isso aí, fazendo meus estudos. O Renascimento, os artistas renascentistas, já tinha artista que fazia essa arte um pouco renascentista já na Turquia, porque na época não era Turquia, porque Turquia hoje a gente chama de Turquia, mas enfim, teve uma invasão de um império chamado Turco Otomano que deu esse nome. E aí é o seguinte, aquela região ali, já haviam, quando era o período do Império Romano do Oriente, uma produção artística que foi redundar no que hoje conhecemos de Renascimento. Essa pintura que fala do artístico perfeito com o sacro, né? Mas ao mesmo tempo aliando a questão humana. É interessante isso, né? Infelizmente, por exemplo, o Oriente, China, Japão, a gente estuda muito pouco isso, principalmente nessa parte medieval deles. E também são culturas riquíssimas. Não, com certeza. Só que a gente tem um desconhecimento. Aliás, o continente africano, né? Hoje, o estudo da África começou ali. Não que não tivesse estudiosos, mas sim começou a ter a área mesmo a partir da década de 2000, né? E aí também tem aquela lei, né, de 2003, né, do Lula. Mas assim, hoje o estudo da África tem bastante publicações, tem muitos cursos em termos de universidades federais, pesquisas brasileiras. Nós temos aquela pesquisa da ONU, né, da Unesco. Mas assim, ainda é uma coisa recente, né? É que, vamos dizer assim, o Brasil sempre cometeu uma falha muito grande nessa educação. Ela sempre foi eurocentrista. É verdade. Ela sempre virou as costas para os continentes, para o continente africano e para os países vizinhos. Para a América do Sul. Uhum. Porque ela se achava sempre superior a eles. Tinha esse problema. Sim. E a África também, então não queria saber. Então, queria sempre copiar seus amiguinhos da Europa, achando que eles eram amiguinhos. E esquecia do resto do mundo.
Então, isso foi uma falha muito gritante durante muito tempo na nossa educação. Mesmo na educação universitária. Me parece que a gente também tem nas nossas universidades essa formação eurocêntrica ainda, né? Os currículos ainda são eurocêntricos, né? A nossa formação, ela é eurocêntrica, Na né? escola ainda é. E é difícil de romper isso, né? Até mesmo a forma de ver história, de dividir a história, né? Quer dizer, você divide a história, começa a estudar lá pela Antiguidade do Oriente Médio, daí vem para... começa pela África, mas aí passa lá para o Oriente Médio, vem para a Europa e depois que vem para o Brasil, né? Quer dizer, e a gente tem uma história de muito mais que 500 anos. E a gente só estuda um pouco de Médio Oriente, mais ou menos, por causa do cristianismo. É. Se não tivesse cristianismo, pode ter certeza que a gente não estudaria. Se dependesse das outras religiões. Claro. É o caso da Turquia. Tu vê aquela região da Turquia ali, é uma região muito rica de uma tradição, as feiras comerciais. Tanto que a gente até nem estuda muito Roma. A gente estuda mais a Grécia. Porque Roma tinha uma relação com esses povos diretamente, né? E como é que se dava essa relação, né? A gente sabe mais alguma coisa pela Bíblia, que é o que tem de registro histórico, assim. Eu estou falando assim genérico, né? Claro que já tem mais publicações, não digo científicas, mas pesquisa mesmo, né? Agora a gente percebe isso, a gente não vê, você tem lacunas ainda na história, né? Tem um livro muito legal que eu vou recomendar para todo mundo. É um livro que eu até tinha comigo ele, mas nessas minhas coisas de mudança de casa, eu acabei perdendo ele. Que é da Michelle Perrault. Vocês lembram dos Excluídos da História? Eu já ouvi falar, mas não cheguei a ler. Ele é muito bom esse livro. E ele fala o seguinte, que há 3 personagens na história mundial que foram esquecidos. O primeiro foi a criança. Quer dizer que a infância durante muito tempo não existia, né? A gente não tem muito registro da infância. Depois foram as mulheres. E, por fim, os operários. A definição da infância, ela começou a surgir a partir de 1950. É uma coisa nova. Né? É uma coisa bem recente. Se tu for ver nos registros historiográficos, como as fotografias, as crianças sempre são retratadas como mini-adultos. É, exatamente. Né? Pega um exemplo bem clássico que eu vou dar para vocês, é do Museu Júlio de Castilhos, que tá a foto, né, da família com o Júlio. Vai ver a criança tá igual o pai, quietinho, sério, sem dar um sorriso. Então eles eram considerados mini-adultos. Essa questão de mercado infantil, roupas infantis, o que é ser criança, veio a partir de 1950. E isso a gente vê além das fotografias, nas roupas também. Porque ver aquelas criancinhas de terno, gravata, né? Por exemplo, no calor. A mulher também, ela na história, ela sempre foi retratada, mas sempre de uma forma submissa, né? Por trás do homem. Mas vou dar um exemplo bem assim sucinto para vocês que muitos nem conhecem quase nada sobre a história de Canoas. Uma das principais líderes da cidade foram mulheres. Um exemplo, tem a praça na Rua Júlio de Castilhos, a Dona Mocinha. A Dona Mocinha era uma professora que ela dava aula numa escola, só que como muitas crianças também não tinham condições de custear o ensino, ela pegava as crianças da comunidade e alfabetizava. Então, onde era pracinha, essa senhora, Dona Mocinha, inclusive a minha avó foi aluna dela nos anos 40. Interessante. Né? Ela dava aula para a comunidade. Então, veio se tornar uma praça, que era essa escola hoje, e levou o nome da Dona Mocinha. Então, tem um monumento sobre a Dona Mocinha, só que muitos da região não sabem quem foi a Dona Mocinha. E depois disso, a filha dela construiu uma escola, que eu até citei para vocês no programa de manhã, uma escola de madeira, né? Que ela veio a falecer já muito idosa, com quase 90 anos, então não deixou herdeiros. E essa escola simplesmente está fechada. Então, a outra filha tomou, né, a continuidade do trabalho da mãe. Ela era uma líder comunitária também, né, no bairro Niterói, em Canoas. Assim como tantas outras mulheres que deram origem à história de Canoas. Né? Então,
estão no esquecimento ainda. E também tem essa relação esquecimento e memória, né? Que até o Jacques Legoff diz que é importante em alguns momentos, né? Mas que também, ao mesmo tempo, também o apagar a memória, para mim, parece uma violência, né? Também. Né? Que é o caso da memória dos ferroviários, né? Parece que esses cateamentos ferroviários tem isso, né? De apagar a memória. Aqui não teve trem. Então tu apaga o vestígio físico. Eu tenho essa impressão. Ou como dos mineradores também, né? Os operários das minas. Ah, sim. Estou agora realizando um trabalho voluntário no Museu Estadual do Carvão e Arroio dos Ratos, né? Eu junto com uma equipe, a Daniela Prux, da PUC, né? Acadêmica de História, do curso de História da PUC, e o Thiago de Castro, que é formando em História e Licenciatura da UBRA. Nós estamos com um projeto lá de organizar o acervo fotográfico sobre a representação do trabalho do minerador. É um museu muito importante. Né? Não só falando da questão das elites, dos engenheiros, ou daquele pessoal que coordenava, mas sim do trabalhador do mineiro. Então, também lá é feita um curso de conservação e restauração dos documentos, né, que vai muitos voluntários, eles fazem até a nossa turma de pós-graduação. Na Rossana, nós fizemos uma oficina lá sobre uma breve higienização da documentação. Então, nós estamos organizando esse acervo. Ele já foi separado as pastas, catalogadas, agora estamos passando por um processo de higienização. E tem muitas fotos da comunidade, dos eventos feitos na cidade, da festa da melancia, da padroeira dos mineiros, que é a Nossa Senhora a Santa Bárbara, né? Que era a padroeira dos mineiros, que muitos nem sabem, né? Mas tem toda essa questão da festividade, da comemoração do mineiro no dia a dia, do mineiro no trabalho, fotos deles trabalhando também, né? Temos muitos registros, né? E o local é muito bonito. O local é muito bonito. Quem tiver a oportunidade de conhecer, eu recomendo. Eu só acho estranho o nome, mas diz que é muito bonita a cidade mesmo. A cidade é muito bonita. Por que nome Arroio dos Ratos? Sabe? Tem muitos ratos lá? Na história, assim, conta, né? Pelo um pouco que eu li, né? Estou ainda lendo sobre a história da cidade. Teve uma época que teve uma invasão muito de ratos lá, né, no local, devido às enchentes, devido à proporção dos rios e tudo. Então teve, né? Propagaram como teve na Idade Média, né? Os ratos se propagaram. Mas depois eles conseguiram contornar a situação. Eu que adoro o rato, né? É muito bom ter rato. Dá vontade de pegar, de que fazia quando era criança, pegar as pedras e jogar neles até eles morrerem. Como já diz Darwin, né? Todos os animais têm sua importância na seleção natural. Então, os mais fortes sobrevivem. Então, os próprios ratos já sobreviveram a tantas catástrofes e acontecimentos na natureza que eles sobreviveram, né? E eles têm uma importância também no ecossistema, né? Meu Deus. Espero que um dia eles sobrevivam. Imagine, né? Mas a questão é o seguinte, né? E eu queria lançar aqui no final, que é a questão básica. A gente falou em regulamentação do professor anal de história, nós falamos a questão do patrimônio histórico, nós falamos patrimônio cultural, do patrimônio natural, nós estamos falando de experiências, né, profissionais. A questão que eu lanço a vocês é uma bomba aqui. Bomba! Elas estão apavoradas, mas não é nada tão... Que bomba é essa, Senhor? A bomba... Rossana se soltando, então, hein? A bomba é o seguinte... O que o microfone não faz com o ser humano? Mais ou menos. A pergunta é a seguinte: é possível fazer o historiador dialogar com a sociedade? Ou ele tem que estar fechado no seu templo maior que é a academia? Ou ele não tem que fazer nada, conversar com o povo? Ele tem que continuar tem que ter uma linguagem própria dele, e quem quiser entender, ele que entenda, e os outros não estão nem aí. Como é que é isso? Bom, ao meu ver, na minha opinião, o historiador, como todas as profissões, tem que ter o seu lado social também.
né? E a nossa função também é resgatar essas identidades, essas memórias que estão esquecidas, que estão ocultas, levar o trabalho para a comunidade, produzir textos, interagir com a comunidade no seu espaço para legitimar a sua própria construção, né? Que eu acho que é a parte mais fundamental, e eu não vejo barreiras para isso. Eu só acho que as pessoas precisam também sair um pouco da academia e se mexer. Sair do armário. Não ficar só naquele núcleo acadêmico, aqueles GTs só focados para a sua própria área, mas sim levar essas discussões para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, né? Como os veículos de comunicação, trabalhos com a sociedade. Por que não trazer a comunidade? Por que não ouvir essas pessoas que estão de fora, que não são da academia? E aí, Rossana Fischmann, qual é a tua visão sobre isso? Sair pra rua. Porque a história está na rua, não está dentro da academia. A academia só tá a fonte. Vem pra rua, vem. Mais ou menos. Pra mim tem que ir pra rua. E é fácil ir pra rua? Não é fácil. Tu tem que botar o pé na chuva e na lama e vamos lá. E você também pode botar o seu pé na rua, né? O seu pé na lama, tá? E a Rádio Contraste, ela nasce para isso, né? Né, Rossana? Ela é isso, né? A gente, claro que, como sempre, a gente tem algumas falhas, e é normal, né? Nesses primeiros momentos. Colocamos, realmente, por um acaso, uma entrevista ao vivo, entrevista com a colega Fátima. Não era a nossa intenção de gravar primeiramente. E, para nossa alegria, foi uma grande entrevista, né, Rossana? E queremos parabenizar a nossa colega Jéssica. Uma grande entrevista que vai ao ar em recortes daqui a uns dias, num programa que a Jéssica vai apresentar aqui na rádio. A Rossana também tem um programa que vai apresentar. Eu também tenho alguns programas que estou apresentando. Esse é o meu Falando de História, porque, né, como todos vocês sabem, que honra. Eu iniciei o Falando de História, o site Falando de História. E ele também não para de falar? Exatamente. É quase um discurso do Fidel ou o Jô Soares entrevistando, né? A nossa ideia, Jéssica e Rossana, é dizer para as pessoas o seguinte, que essa rádio aqui está aberta para as pessoas falarem. Com certeza. Então, assim, de repente, se você também tem uma ideia de programa, quer produzir um programa, fale com a gente. Entre em contato via Facebook, né? Pelos e-mails. Jéssica, diga o teu Facebook. Bom, minha página do Facebook tá Jéssica de Lima. Tá, tudo junto? Tudo junto, Jéssica de Lima. Meu e-mail é jessica.de.lima@gmail.com. Vocês podem mandar sugestões, né, perguntas. Ou se quiserem também entrevistas, é só entrar em contato com o meu e-mail. Comigo é muito fácil. É só mandar por tweet, que é Sana Fish, que é, ou seja, bem simplesinho. Muito fácil. Que não é? É bem fácil. Sim, eu tô dizendo. O e-mail é imprensa@falandodehistoria.com.br. E o meu Facebook é Gomes Noi. E o meu e-mail é gomesnoi@yahoo.com.br. Tá? Então estamos abertos aí, a gente vai lançar um material aí no Facebook com os nossos endereços, né? Sim. Porque nós temos duas páginas do Facebook, que é o Falando História, que é a página do site, mas a gente vai desvincular isso aos poucos, e temos já uma fanpage, que já temos, atenção, qual é o número que nós temos, Rossana? Muita gente. 5 membros já. Tá? Então, a gente também vai disponibilizar esses contatos e agradecemos, né, mais uma vez a audiência de vocês, a paciência de vocês, a paciência das minhas colegas de trabalho, como diria o Silvio Santos, né, e a paciência de você, ouvinte aí. O Falando de História Debates fica por aqui. Trabalharam na produção técnica Noé Gomes, na produção do programa a Rossana Fischmann, e também a colaboração de Jéssica de Lima também.
O Falando de História Debates volta no próximo sábado, às 5 horas. Até mais e fiquem com a programação da Rádio Contraste.